Pessoal, são 10 em ponto. Eu gostaria de iniciar, então, essa nossa sessão. Novamente, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas à sessão temática 4, cujo tema é Institucionalização das Clínicas Jurídicas no Brasil, aproximações com experiências curriculares. Eu sou a Cássia Nakano, faço parte da comissão organizadora do 4º Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas, e é com muita alegria que eu inicio os trabalhos desta sessão temática, que tem sido coordenada com muita dedicação e muito carinho pela professora Fernanda Brandão Lapa e também pela professora Silvia Maria Silveira Loureiro, duas colegas muito queridas e parceiras também em diversas iniciativas. Muito obrigada, professoras, pela parceria. Também agradeço em nome da comissão organizadora a inscrição de todos os trabalhos e informamos que eles vão ser publicados posteriormente na forma de anais do evento. Gostaria de dar também as boas-vindas a quem nos assiste e dar algumas informações de ordem mais técnica sobre aqui o ambiente do webinar. Nesse formato, a audiência não consegue abrir o áudio nem o vídeo, mas todos são mais do que bem-vindos para utilizarem o chat para interagir conosco e também o espaço de perguntas e respostas, que é esse botão do Q&A que aparece aqui na barra inferior, para direcionar as perguntas para os apresentadores de trabalhos e também para os coordenadores. Somente, se possível, deixar o nome e, caso queira, a instituição. Alguns outros recados. Ao final do evento, do segundo dia do evento, que será amanhã, nós realizaremos uma assembleia de clínicas, que já é tradicional nos fóruns de clínicas. Esse é um espaço aberto, todos e todas são convidadas, será um ambiente de microfone aberto, para deliberações finais sobre o próximo encontro, para tratarmos possíveis dúvidas e recebermos comentários, enfim, um espaço aberto de troca. O link dessa reunião ele vai ser compartilhado por e-mail a todos os inscritos no evento e também no chat da última mesa, que vai acontecer amanhã à noite no YouTube. Um outro recado rápido, que na verdade um informe que por uma questão de última hora, a nossa palestra da mesa 2 de hoje à noite, ela terá que ser cortada em 2 momentos. Na verdade, a gente vai receber o professor Jayesh Rathod entre as 19 e 20 horas, e a professora Cecília dos Santos, ela entra lá logo depois, iniciando às 20h45 e finalizando às 21h45. A gente pede desculpas, mas foi uma intercorrência de ordem, enfim, fuso horário, com compromissos, com intercorrências que provocou isso, mas ambas as sessões ficarão gravadas e serão transmitidas. Lembrando também a todos e a todas que essa sessão, neste momento, está sendo gravada, com a autorização daqueles que estão aqui presentes. Assim, finaliza essa pequena abertura e gostaria de passar a palavra para a professora Fernanda e para a professora Silvia, para conduzirem, então, essa sessão temática. Muito obrigada, professoras. A palavra é com vocês. Obrigada, professora Cássia. Eu vou dar início aqui à nossa sessão temática. Eu gostaria de agradecer também a coordenação do evento, um evento ímpar, né, no nosso histórico de eventos de clínicas jurídicas, e que tem sido um desafio muito grande realizar esse evento sob a forma de webinar, né? Eu tenho acompanhado essa movimentação e gostaria de publicamente registrar assim, a minha admiração e os meus parabéns pelo esforço da organização do evento, que tem sido realmente ímpar e desafiador, e que eu tenho certeza que vai lograr muitos êxitos. Para iniciar os nossos trabalhos, eu vou falar um pouco da dinâmica que nós pensamos conjuntamente, né, e a professora Fernanda. Nós vamos escutar as 4 apresentações, durante cada um com 10 minutos, né? E em seguida nós vamos abrir para debates, tá? Então eu gostaria que a professora Fernanda agora fizesse a chamada dos trabalhos inscritos. Com a palavra, professora Fernanda.
Obrigada, professora Silvia. Queria também dar as boas-vindas, dar um bom dia a todas e todos, agradecer a professora Cássia e a toda a equipe aí que a gente sabe que está acompanhando essa organização e que já deu para ver desde os trabalhos preparatórios que está extremamente bem organizado nesse formato à distância, tentando ser o mais interativo possível. Então, a gente sabe, né, e com vários trabalhos diferentes, né, o pôster, trabalho e palestras anteriores. Então, parabéns aí pela dinamicidade e pelo esforço que eu sei que teve aí por trás para todo mundo. Eu queria cumprimentar os nossos participantes, né, e nossas participantes de hoje. Nós temos, então, os 4 trabalhos, como a professora Silvia comentou, a previsão nossa são esses 10 minutos, eu vou fazer aquele papel de mediar tempo, então eu vou coordenar aqui um pouco a chamada, né, das pessoas e controlar o tempo. Então, o que eu vou aqui combinar com vocês um pouco é como é que vocês querem que eu avise quando o tempo estiver acabando, porque eu não estou presencialmente para, né, acenar e vocês estarem me olhando. Então, eu tinha pensado, como nós temos aí um pouquinho de tempo, eu pensei de deixar os 10 minutos, e quando eu der os 10 minutos, eu pedir, então, para vocês concluírem, e aí a gente pode dar aí um elástico de mais 2 minutos, tá? Eu acho que dá, né, professora Silvia? Acho que não tem problema a gente colocar aí uma quebra de 2 minutos, um pouco a mais. Então, e aí eu queria só confirmar com a professora Linara se você prefere, professora Linara, que a gente coloque o seu trabalho para o fim, ou se a gente começa com o seu trabalho mesmo. Não sei se ela está... Você está aí, professora Linara? Ok. Podemos começar com você. Então, tá bom. Então, nós vamos... então, eu vou avisar pelo chat, só, desculpa, retomando, e aí eu vou abrir o áudio, se caso não tiver encerrado em 10 minutos, para avisar que faltam 2 minutos, tá? Pode ser assim? Então, tá bom. Pode sim. Obrigada. Então, tá bom. Então, eu vou pedir para... Lembrando, então, né, que essa sessão temática é sobre a institucionalização das clínicas no Brasil, aproximações com experiências curriculares. Esse primeiro trabalho enviado, né, e aprovado foi sobre o encontro virtual de clínicas de direitos humanos, construindo pontes em meio à pandemia de Covid. A professora Linara Oeiras Assunção, da Unifap. Então, por favor, professora Linara, a palavra está com você. Pronto. Gente, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a cordialidade da professora Fernanda Lapa. Eu vou aproveitar esse primeiro minuto para cientificar vocês que a nossa situação aqui no Estado é bem difícil. Nós tivemos... Professora Linara, então, nós não estamos te ouvindo. Cortou, nós não ouvimos. Está me ouvindo agora, professora? Que eu estou tentando um sinal melhor. Tá, não, estamos. Pronto. Aí, quando você foi explicar a situação, cortou. Aí não deu. Pronto, mas fique minha... Então, é só para pedir desculpas, né? A conexão está péssima. Eu estou dentro do carro. A gente está muito triste, porque a nossa clínica aqui na Universidade Federal do Amapá nasceu no final do ano passado. A gente tinha grande expectativa de participar do evento, participar das palestras. Então, assim, a gente está muito triste mesmo. Eu não sei se amanhã, né, os colegas também vão conseguir apresentar, mas, como eu dizia, foi uma chuva de raios. A gente tem a capital e mais 13 municípios sem energia elétrica, com acesso à internet falha. Eu estou perto da região hospitalar da cidade, que é onde a gente consegue ter acesso à internet. Mas, enfim, né, superado isso, vamos lá. Quero dizer que é um prazer para a gente, aqui da Universidade Federal do Amapá, estar participando. É a primeira vez que a gente participa do fórum. A cidade tem, né, o estado todo, na verdade, 7 cursos de direito, mas nós somos a primeira clínica de direitos humanos, ou seja, a gente, né, num processo tardio, acabou criando a nossa clínica no final do ano passado. E aí, no início do ano, né, fomos atingidos pela pandemia,
A gente tinha desenvolvido pouquíssimas ações ainda, e nós fomos a última universidade a retomar as atividades de maneira remota, então isso também, né, nos prejudicou muito. A decisão da nossa reitoria, do nosso conselho superior, acabou causando assim, vários entraves para as nossas atividades. Mas vamos lá, a gente está falando, então, na sessão temática 4, desse relato da nossa primeira experiência, né, de maneira remota, fazendo um evento que a gente intitulou de Encontro Virtual de Clínicas, que foi exatamente com o intuito de buscar trocar experiências em razão dessa nossa situação atípica. A professora Fernanda Lapa, num artigo, né, do livro do professor Horácio Vanderlei, que ele organiza, ela tem um artigo onde ela fala, né, que as clínicas aprendem fazendo. E aí a gente começa o nosso relato falando desse desafio, de como aprender fazendo em um ambiente onde a gente precisa se reinventar, que é o meio ambiente virtual. Então a gente promoveu no dia 30 de junho esse evento e convidou a professora Letícia, né, Peixoto, que é a professora que é, na verdade, integrante da clínica, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, e é professora na Faculdade de Milton Campos, lá em Belo Horizonte. A Letícia foi uma das cofundadoras, né, da clínica da FMG, e convidamos daqui de perto, né, de Belém, no Pará, a professora Cristina Tereza. E as duas, nesse evento, foram contadas as experiências. A professora Cristina Tereza falar desses 9 anos de funcionamento da clínica deles, na UFPA, e a Letícia falando do relato dela na UFMG. O que para a gente foi importante e por que a gente decidiu escrever falando desse relato de experiência? A nossa clínica aqui, ela nasceu como um projeto de extensão financiado pela nossa universidade, né, em forma de bolsas de extensão. E a gente tem uma resistência muito grande, por incrível que pareça, de que a clínica seja uma prática jurídica obrigatória, vinculada ao nosso projeto pedagógico. A gente está numa luta no nosso colegiado. Então, quando a gente fez esse evento e abriu para a nossa comunidade docente e discente, nosso discurso foi muito validado e muito reforçado, porque tanto o discurso, né, da Letícia quanto da professora Cristina Tereza foram discursos que reforçaram da importância de que as clínicas façam parte do projeto pedagógico, sim, e de que isso, né, seja uma constante no curso, que os alunos possam participar. Então, a gente começa falando desse evento. Que, né, para a nossa realidade foi bem um número bem importante, porque aqui nós temos 5 cursos só no curso, 5 turmas, perdão, no curso de Direito. A gente tem ingresso apenas de 50 alunos. Apesar da gente já ter feito mais de 30 anos, né, de universidade, a gente tem uma série de dificuldades com o nosso colegiado, que é um colegiado muito tradicional, muito resistente. A gente tem problemas sérios relacionados a metodologias ativas aqui. Então, na verdade, é um relato desse evento, um pouco que abrindo a nossa realidade, as nossas dificuldades, e destacando pontos das falas, tanto da professora Letícia quanto da professora Cristina, que nos ajudaram, né, a estruturar a nossa proposta de clínica dentro do nosso projeto pedagógico, que está passando, né, por um processo de reformulação e está sendo votado no nosso colegiado do curso de Direito. Então, é esse relato, a gente fala da importância dele de construir pontes, né, em meio à pandemia, porque a gente sabe que a gente não conseguiu ainda começar um processo de atendimento virtual. A gente hoje atende de maneira remota, em parceria com um outro projeto, que é o projeto Reviver Pacientes. Remoto de... Professora Linara está cortando um pouquinho. No evento a gente fala do quanto foi importante para a nossa... Professora? Melhorou? Ainda não. Melhorou? Continua falando para eu poder te dizer se... Então, eu estou falando e melhorou? Está cortando. Agora a gente está te ouvindo um pouquinho mais. Eu estou tentando mudar. Mas em síntese, professora, Isso, então agora assim... sim, agora voltou. Vai. A gente, né, conclui, na verdade,
para a construção da nossa clínica e para a inclusão dela no nosso projeto pedagógico, dada a resistência que eu estava mencionando no nosso colegiado. Então, a gente acabou fechando esses contatos que são importantes, principalmente na fala da professora Cristina Tereza, relato de experiência e um compartilhamento. E a gente quis aproveitar o evento, como a gente não tinha muitas ações ainda para apresentar, a gente quis apresentar o que a gente fez no ambiente virtual, né? Falando desses desafios. Então, tanto hoje quanto amanhã, se der certo, as professoras também vão falar de outras ações que nós tivemos, né? E que, enfim, esse tem sido o nosso desafio. Como começar uma clínica e como aprender a fazer, né, isso no meio de uma pandemia. Gente, 1000 perdões por estar apresentando nessa circunstância. Eu estou, assim, né, um pouco chateada com isso, mas, assim, obrigada. Vou tentar acompanhar o máximo que eu puder o evento. E desde já agradeço demais a paciência de vocês com essa situação de conexão. Muito obrigada, professora Linara, pelo compartilhamento. Não fique nem um pouco, né, tão triste com a questão tecnológica, é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, pelo próprio artigo, né, que vocês enviaram, o trabalho do encontro virtual, estamos, né, nos adaptando, né, e acho que tivemos aí uma ideia mais geral do trabalho, sim, sem sombra de dúvida, tá? Fica tranquila, a gente volta para os debates depois, e para compartilhar aí esses desafios do aprender fazendo. Eu gostaria, então, de passar para o nosso segundo, então, né, trabalho, que se chama Interfaces entre Clínicas Jurídicas e Núcleos de Prática Jurídica, Abismos entre Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, da professora Natália Martinuzzi Castilho, da Unicap. Por favor, Natália, a palavra é sua. Joia, obrigada. Obrigada, professora Fernanda. Vou só colocar também aqui o meu tempo para não me perder muito. Bom, vamos lá, né? Primeiro eu gostaria de, começar me apresentando, né? Me chamo Natália, eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, sob a orientação do professor João Paulo Alan Fernandes, e com a orientação da professora Thaisa Schioquet. Essa tese ela é feita em cotutela junto à Universidade de Paris-Nanterre, sob a orientação da professora Stéphanie Neto-Vaucher, junto ao Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Fundamentais da Universidade de Paris-Nanterre. Também eu sou professora do curso de Direito do Centro Universitário Cristos, aqui em Fortaleza, no Ceará, e sou coordenadora desde 2015 do Escritório de Direitos Humanos dessa instituição. Bom, sobre o meu resumo, então, essas reflexões são parte do meu trabalho de pesquisa, que eu venho desenvolvendo no doutorado, e o meu objeto de pesquisa são as clínicas jurídicas do Brasil. Mas antes de começar, eu esqueci de falar uma coisa, né? Eu esqueci de agradecer a organização do evento, em nome das professoras coordenadoras da sessão, pela possibilidade, né, de nos proporcionar esse espaço. Eu estou muito feliz de estar podendo falar aqui hoje. Venho acompanhando, né, os eventos do Fórum desde 2018, com muita empolgação, com muita animação mesmo por esse tema, né, das clínicas jurídicas, e acho que tudo foi pensado com muito acolhimento e muito respeito a esse momento delicado, né, e difícil que a gente está passando. Então, queria reforçar esse agradecimento também. Então, vamos lá, né, sobre o resumo. Ele é, então, uma parte desse processo da pesquisa de doutorado, né, como eu vinha dizendo, e a minha apresentação, então, eu vou dividir em quatro tópicos, né, em 4 elementos. Minha forma de abordar isso, ela foi do mais geral para o específico, né, para o contexto local. Então, a finalidade da minha apresentação, ela vai ser muito mais ilustrar um pouco como eu fui definindo esses caminhos, como eu fui fazendo essas escolhas, inclusive metodológicas também, né, para tratar dessa relação
entre as clínicas jurídicas e os núcleos de prática. No primeiro momento, então, é interessante trabalhar, eu sei que todos aqui já têm, todos não, mas enfim, né, a gente já tem uma certa compreensão desse processo global das clínicas como um fenômeno jurídico, um fenômeno do ensino jurídico em escala global, mas é importante situar que esse movimento ele se inicia, né, nos anos 30, nos Estados Unidos, né, então ele tem uma localização geográfica, né, também, e esse elemento é importante, né. Esse processo, então, ele passa por uma expansão que se desenvolve muito a partir da década de 60 e 70, né? A partir, então, de um processo de expansão das agências de fomento, né, norte-americanas com relação à modificação dos quadros dos sistemas jurídicos no mundo, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial e e a partir dos anos 90 também com o fenômeno de neoliberalização da economia. E esse processo, então, atualmente ele se expande, né? Nesse movimento, então, de expansão ali na década de 60 e 70, muito para o leste europeu e para a América Latina, atualmente ele já é global e ele se verifica de uma forma em que eu posso caracterizar em dois elementos, né? Assim, num processo de globalização da profissão jurídica, né, que envolve um fenômeno também articulado, né, e muito conectado com o desenvolvimento do capitalismo financeiro, com as corporações e com as nossas próprias formas também de resistir a esse processo, né, criando redes, criando uma forma de advocacia transnacional, interpelando atores e organismos de proteção dos direitos humanos a nível internacional, né, todo esse processo mais amplo que caracteriza esse movimento hoje. E num segundo momento, um segundo tópico, né, que na minha visão ocorre em paralelo, né, que aí já coloca um pouco mais para a nossa realidade, é a relação na verdade não a relação, mas como eventos que estão ocorrendo conjuntamente, né? E aqui eu venho para o Brasil, que se trata então do processo de mercantilização do ensino jurídico brasileiro, um processo que nós estamos assistindo desde 2008, né, a partir de um boom dos cursos jurídicos no Brasil, né, nós somos o país com o maior número de faculdades de direito no mundo, né, então esse processo, e aí assim, para mim esse processo ele está muito relacionado com o nosso mote nessa sessão, que é, né, assim, a reformulação curricular mais recente, que para mim indica assim, fortemente para uma flexibilização do currículo, né, principalmente com relação ao trabalho de conclusão de curso e a pós-graduação e graduação continuada, né, que pode abrir um caminho aí maior para flexibilização, mas esse não é o tópico, né. Então, para isso, por isso eu queria situar a minha problemática aí, né. Nós vivemos um período bastante delicado com relação ao ensino jurídico no Brasil, nesse processo de mercantilização, e, ao mesmo tempo, nós evidenciamos uma expansão e um crescimento, né, bem interessante da proposta de clínicas jurídicas no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, né, dos anos ali 2010, né, e principalmente nesse período, né, a partir da rede amazônica de clínicas e tudo mais, né, todos esses nossos marcos. Bom, e esse fenômeno, então, ele podia apresentar um ponto de resistência a esse processo, né, de mercantilização do ensino jurídico, digamos assim. Aí eu vou, então, para o meu terceiro tópico, né, que aí é realmente entrando nessa caracterização, que seria esse ensino jurídico clínico brasileiro, né, ou se é que a gente pode chamar assim, e nesse processo, então, de pesquisa, eu pude identificar algumas tendências, né, e aqui eu coloquei, fortemente eu sinalizo para 3 tendências. A primeira é uma ligação ao campo dos direitos humanos e a um campo que a gente pode chamar de campo de serviços sociais, ou justiça social. Evidentemente, essas coisas não são, né, as mesmas, não significam as mesmas coisas, mas criam esse universo, né? Engendram práticas distintas, metodologias distintas, mas estão dentro desse universo. O segundo aspecto seria
as insatisfações relacionadas ao campo da prática jurídica, como nós podemos diversificar a prática no ensino do direito. E aí entram dois aspectos fundamentais para mim, a análise, né, que são as metodologias do ensino do direito, metodologias ativas, como dinamizar isso, como sair do ensino catedrático do direito, e a força da perspectiva interdisciplinar, né, como contextualizar o fenômeno jurídico na realidade a partir também da relação com as outras disciplinas, né, do conhecimento. E aí também um outro aspecto da insatisfação com a prática seria de tentar desvincular um pouco esse viés assistencialista, né, o viés de assistência jurídica que os núcleos de prática acabaram adquirindo muito a partir, né, da nossa facilidade, o que, na minha visão, também não é um ponto negativo, né, dessas nossas, na nossa capacidade de diálogo com muitas instituições do Estado que, né, no Estado brasileiro, oferecem um aporte muito significativo às demandas populares, às questões sociais. A gente tem Defensoria, Ministério Público, né, enfim, juizados especiais, uma gama de atores, né, nesse contexto. E uma terceira caracterização seria uma tendência a se aproximar, né, da pesquisa jurídica, do fenômeno da pesquisa como algo que pode tanto potencializar, né, as nossas demandas, que nossas demandas, né, as questões que nós queremos destacar, fenômenos sociais para os quais nós queremos dar atenção, relacionar isso com a realidade, mas principalmente eu acredito que seja uma preocupação com uma qualificação, um refinamento dessa pesquisa jurídica e a relação entre a graduação e a pós-graduação. Como isso pode ser feito de uma forma mais refinada, de uma forma mais qualificada. Eu vejo essa tendência. Claro que isso não está, né, bom, são tendências, né? A gente pode aprofundar isso melhor depois. E por último, e aí... Natália, só para te avisar, isso, já tocou o alarme, perfeito. Eu devia ter colocado nos 5, mas tudo bem. Não, mas você tem 2 minutos para falar. 2 minutos, tá joia. Bom, então a minha reflexão é a seguinte, né? Por fim, como esse contexto que eu caracterizei agora, local, né, articulado com os primeiros 2 elementos ali, enfim, macro, né, podem nos levar a refletir acerca dessa relação entre clínicas e núcleos. E aí entra uma perspectiva muito importante na análise, principalmente sobre o movimento global de clínicas, que é o aporte da economia política do conhecimento jurídico e o aporte da geopolítica do conhecimento na produção do conhecimento jurídico. E aí as dinâmicas entre norte e sul global e como isso acaba se verificando na nossa prática. Por que eu estou dizendo isso? De forma bem simples, né? Aqui no Brasil nós temos experiências muito significativas de prática jurídica, que nós não podemos identificar em países da Europa ou países do norte global, mas nós estamos abandonando, ao introjetar, né, a ideia das clínicas jurídicas, nós estamos, de alguma forma, deixando de olhar para as nossas experiências, como nós podemos olhar para essas nossas experiências de elaborações normativas, de experiências empíricas, de produções intelectuais, né, acerca da prática jurídica, no nosso processo de, digamos assim, né, fomentar uma resistência, né, se é que eu posso dizer isso, a um processo de desqualificação, de mercantilização, de precarização do ensino jurídico, né? Então, eu acredito que esse seja, por fim, ali, no quarto tópico, né, assim, tentando ser bem sintética, ali né, o meu mote, assim, para essa reflexão que eu tentei apresentar nesse resumo. Eu queria pedir desculpa pelo um pouco do atropelo, assim, mas estou muito feliz de estar podendo falar sobre esse tema, sobre essas questões, e estou aguardando ansiosa as contribuições de vocês e as críticas. Muito obrigada.
Obrigada, né, professora Natália. Bom, foram muitos pontos que vamos debater com certeza aí depois que a gente entrar nos debates. Lembro, vocês todas e todos vão ter oportunidade da gente debater depois, mas caso, né, para não perder aí, talvez a hora que vem a ideia, se quiserem compartilhar no chat alguma questão ou alguma reflexão que eu posso também ir anotando para trazer junto com a professora Silvia na hora dos debates. Fiquem à vontade para utilizar esses espaços, né, ou dos perguntas e respostas, mas também o chat que a gente pode, né, ir anotando e auxiliando vocês, né, a não perderem o timing das reflexões, tá bom? Diante disso, então, vamos para o terceiro trabalho, né, que é sobre a experiência da Clínica Laboratório de Assessoria Jurídica para a Resolução Consensual de Conflitos, deve ter a sigla LACONF, da FGV Direito Rio. A autora principal é a professora Cristiane Dias Carneiro. Professora Cristiane, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Já coloquei aqui também meu tempo, mas peço sua ajuda. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar a organização, que faço o nome das professoras Fernanda, professora Cássia, professora Silvia, agradecer esse esforço em trazer esse momento tão importante para o online, que realmente é uma outra dinâmica, mas que fomos forçados a isso, Eu sou advogada, venho me especializando em resoluções de conflitos, sou mediadora também, e sou supervisora da Clínica de Resoluções de Conflito da FGV Direito Rio. E aqui eu agradeço imensamente ao coordenador do programa, que é o André Mendes, pelo incentivo e pelo apoio, não só para a gente se inscrever, mas para participar, ajustando, e sempre incentivando exatamente essa troca de experiências que é tão rica, principalmente quando a gente fala de clínicas. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos os envolvidos que participaram, para que esse momento fosse possível. E a ideia é compartilhar um pouquinho o que a gente vem fazendo no carinhosamente chamado de LACONF, que é o Laboratório de Assessoria Jurídica, exatamente para resolução consensual de conflitos. Então, essa clínica ela foi criada no final do ano passado. A gente começou o desenvolvimento, a conversar sobre isso no meio do ano, no segundo semestre, mas só foi criada no finalzinho de 2018. E um pouquinho antes até da própria resolução nova do MEC, mudando o currículo de direito e trazendo essa importância, esse enfoque para resoluções de conflitos também. Então, a ideia da clínica é prestar uma consultoria jurídica pro bono, tendo como foco exatamente essas resoluções de conflitos. E com isso, tratando, abarcando sobre mediação, negociação e desenhar com o cliente um desenho de sistema de resoluções de conflitos, porque a gente sabe que não existe só uma única forma de resolver conflitos. Então, a ideia também da clínica é mostrar para os estudantes várias formas, métodos que a gente tem de resoluções de conflitos e dar essa ferramenta para que eles possam identificar qual seria o melhor método para aquela situação específica. Então, na clínica, a gente trabalha principalmente com resolução de conflito, é o nosso foco, só que a gente também acaba tratando um pouquinho sobre outros direitos, digamos assim, o direito civil, o direito empresarial, porque vai depender da demanda do cliente. Então, como ela foi criada no finalzinho de 2018, o nosso primeiro cliente foi no primeiro semestre de 2019, que é uma organização chamada Luta pela Paz, aqui no Rio de Janeiro, foi criada em 2000 e tem esse foco no desenvolvimento de crianças e jovens da comunidade localizada ali no Complexo da Maré. O nosso segundo cliente foi o Instituto Parque do Flamengo, e esse cliente, exatamente pela sua demanda e pelo seu tamanho, ficou com a gente por 2 semestres, então foi o segundo semestre de 2019, o primeiro semestre desse ano, e a gente agora está atendendo o Gueto, que é uma organização que se dedica ao empoderamento da população negra
que tem como foco exatamente o empreendedorismo e o desenvolvimento de carreira. E a gente observa que para essa clínica específica, a gente precisa que os alunos tenham um conhecimento já sobre os métodos de resolução de conflitos. Então, o currículo da FGV Direito Rio já traz essas matérias, como arbitragem, mediação e negociação, a partir do 5º período. Então, quando eles optam por fazer a clínica, eles já trazem esse conhecimento. Então, o que a gente faz? Logo no início da clínica, né, do semestre letivo, a gente costuma usar as 2 primeiras aulas para fazer assim como se fosse um nivelamento, né, digamos, um recordar, né, porque às vezes a gente tem aluno no 10º período e viu isso um pouquinho antes, a gente recorda esses conceitos, recorda esses métodos, apresenta outros, como o Dispute Board, que é o Comitê de Resoluções de Conflitos, e traz também, apresenta outros pontos, outras matérias, não só de direito, aqui a gente fala um pouquinho de gerenciamento de projetos, porque é isso que a gente vai fazer, né? Um parecer, então a gente pode considerar isso como um projeto, e a gente discute também bibliografia, leitura, para que eles possam ter um momento fora da clínica também com esse olhar, com essa visão. Então, qual é a ideia? Conversar com o cliente, entender a sua demanda, e a gente busca fazer isso exatamente logo no iniciozinho. Então, por volta da 3ª aula, o cliente, a gente tem essa reunião com o cliente, identifica quais são as suas questões, os alunos participam intensamente, né? Porque eu brinco até com eles, aproveitem esse momento para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Então, digamos assim, são eles que entrevistam, né, o cliente nesse sentido de buscar essas informações. E eu, como supervisora, acompanho e faço intervenções pontuais, mas o foco é exatamente para os alunos fazerem essa entrevista. E na aula seguinte, a gente exatamente alinha esses pontos, esses entendimentos, e aí a gente começa a separar, digamos assim, quais os pontos que a gente vai tratar, porque às vezes o cliente também se empolga tanto que traz várias questões, mas que não é o foco da nossa clínica, que é a resolução de conflitos. Então, a ideia é exatamente fazer esse alinhamento, esses pontos, e a gente se divide em grupos. Então, os grupos vão trabalhar com esses temas, com esses pontos específicos, né, de uma forma separada, em sala de aula, em grupos, e com esse objetivo de dividir a turma em grupos, a gente observa que os alunos têm uma oportunidade maior de fala, de oratória, né? Trabalham muito em equipe, em colaboração, porque o parecer final é redigido em conjunto pelos alunos, né? Então, a escolha do método para aquele conflito é escolhida pelos alunos, então é um trabalho muito colaborativo, né? Que isso traz também esse viés da resolução consensual, né? Não chega a ser conflito, mas trabalhar com essa colaboração, com esse trabalho em equipe, né? Então, isso é muito reforçado, porque é exatamente um trabalho conjunto deles. E a ideia é não só identificar o método, mas fazer sugestão de cláusulas. Então, eles redigem as cláusulas. Se é proposto, por exemplo, a criação de uma ouvidoria, eles criam, né, uma cartilha de como implementar uma ouvidoria. Então, eles têm um trabalho bem prático mesmo, não só de pesquisa, mas de entendimento com o cliente, né? Então, no último dia, esse relatório, esse parecer está pronto, né, é entregue. E o que a gente faz também? Os grupos estão trabalhando de forma separada, mas para eles saberem o que um está fazendo, né, como os grupos estão trabalhando, no meio do semestre, cada um faz a apresentação para o outro grupo, porque com isso a gente tem, né, o alinhamento, a gente tem a organização das ideias também, evita a repetição de temas ou de abordagem. Então, eles trabalham de formas separadas, se unem, fazem essa apresentação, voltam a trabalhar de forma separada, e os dois grupos em conjunto também criam esse único parecer. Então, eles combinam como é que vai ser a linguagem do parecer, né? Tudo isso a gente já fazia, né, antes da pandemia, no ambiente de internet, né, por compartilhamento de pastas e tudo mais.
E por conta da pandemia, esse ano, tudo isso vem acontecendo de forma online. Então, a plataforma escolhida pela FGV Direito Rio para vir para online, digamos assim, permite que esses grupos sejam formados e eu consigo passar pelos grupos e fazer exatamente essa organização com eles, tirar dúvidas. Então, a gente observa que a clínica funcionou perfeitamente no ambiente online. E aí, já concluindo aqui, para tentar não passar do meu tempo, né, a gente observa que o mundo online, digamos, foi muito bem, digamos, acolhido pela clínica, né, foi possível desenvolver todas essas atividades, continuar trabalhando bem, né, a gente entrevistou o cliente agora no segundo semestre via online, digamos assim, já no mundo virtual. Então, foi possível realmente adaptar tudo isso, né? Então, a gente vê que a clínica, o LACONF, ele está, né, assim, em acordo com a resolução 5 do MEC de 2018, né? Ela foi criada um pouquinho antes da própria resolução, né? E a ideia aqui hoje minha foi debater um pouquinho sobre isso, trazer essa nossa visão, né, como vem acontecendo. É uma clínica nova, com um assunto novo, né, pelo menos aqui no Brasil, resolução de conflitos que não o Poder Judiciário é um tema muito novo, né, e a gente vem, né, como o pessoal já comentou, exatamente aprendendo fazendo, né, então a gente percebe que os alunos também vêm participando exatamente porque é um tema que é novo no currículo, mas que já existe há muito tempo e a gente agora começa a falar sobre isso, né? Então, eu queria deixar aqui essa minha contribuição, agradecer, né, novamente e me colocar aqui à disposição para um esclarecimento de dúvidas, para alguma questão mais pontual. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Cristiane, pelo cumprimento do tempo também, e já tem dúvidas, já temos perguntas aí no chat que a gente vai trazer, então, depois na hora do debate também, para que você possa comentar um pouquinho mais, né, se quiser responder mais aberto, né? Então, nós vamos para o último, né, trabalho, a última apresentação, que é sobre a busca pela institucionalização da clínica Educação para a Justiça na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o autor principal é o professor André Pagani de Souza, professor, né, ali no Mackenzie, e também acompanhado, muito bem acompanhado pelo professor Rick, que está aqui, né, hoje com a gente, e que os dois, então, vão fazer essa apresentação. É uma satisfação revê-los. E aí vocês, então, também têm os 10 minutos. Como estão em dois, eu acredito que não vai ter problema, a gente pode estender um pouquinho, como fizemos com os outros, então fiquem à vontade. A palavra é de vocês, professor André e Rick. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar pela organização do evento, nas pessoas da professora Fernanda Brandão Lapa, da professora Silvia Maria da Silveira Loureiro e da professora Cássia Nakano. Queria dizer que é uma honra estar aqui, podendo apresentar esse trabalho. É a nossa primeira vez aqui num fórum de clínicas, né? E realmente eu estou muito feliz, e acredito que o professor Richard também está feliz, de poder apresentar essa clínica, que é o resultado de uma experiência muito nova, muito recente, mas que envolveu muita paixão aí, de ambos os lados para conseguir viabilizar essa clínica dentro do Mackenzie, né? Como a professora Fernanda disse, eu sou lá professor do Mackenzie, eu sou coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, sou também coordenador do juizado especial que tem lá,
mas nada disso tornou mais fácil a institucionalização e o reconhecimento desse trabalho pela universidade, né? Então, eu queria contar, né, na verdade, a minha ideia é fazer um relato de como nasceu essa clínica, né? Como é que ela surgiu. E surgiu no finalzinho do ano de 2017, numa conferência da Global Alliance for Justice Education, que aconteceu no México, né? Foi lá que eu conheci, em dezembro de 2017, o professor Richard Rowe, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown. Então, estava lá eu e o então professor coordenador de extensão da faculdade, que é o professor Pedro Buch, estávamos lá e a gente assistiu uma sessão do professor Richard Rowe, que ele apresentou com outros 2 professores, a professora Lindsay e o Efraim, né, Marimon, 2 americanos, mas uma ensinando em Hong Kong e outro lá na Penn State University, falando sobre combinar o ensino e a liderança em escolas e comunidades, né, com o fim de promover a justiça social. Então, nessa sessão é que eu tomei conhecimento dessa expressão street law, né? O professor Richard, existe uma clínica em Georgetown, uma das mais antigas, né? Que é da década de 70, que é uma clínica de street law, DC Street Law, né? O professor Richard, ele foi diretor dessa clínica por 36 anos, né? Desde 1983 até 2016, e lá ele falou sobre o que era o street law. Eu não conhecia, né? E lá fiquei conhecendo, e o que me chamou muita atenção como brasileiro, quando estava lá nesse congresso, foi que ele falou que esse trabalho era inspirado na pedagogia do oprimido, do professor do Paulo Freire, né, que todos conhecem muito bem, né, mas me chamou a atenção, né, que ele falou que desenvolvia esse trabalho há tantos anos nos Estados Unidos, né, de street law. Então, aqui tem algumas fotos da conferência que aconteceu e depois do mês seguinte que ele me convidou para ver como era a preparação dos alunos da Faculdade de Direito para atuar na clínica de Street Law. Então, logo em janeiro, ele me convidou, coloquei aqui algumas fotos só do evento e depois da ida em Georgetown, para acompanhar como é que era o trabalho da clínica dele lá nos Estados Unidos. Então, como eu falei, surgiu em 1972 esse programa de Street Law nos Estados Unidos e, basicamente, é um programa de conscientização legal que visa proporcionar o entendimento para um público leigo, né, do direito, aprender o direito de forma prática, de forma que ele é utilizado na rua e promover a conscientização das pessoas sobre o direito. E claro que vai focar naquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, então crianças, pessoas em estabelecimentos prisionais e assim por diante, né? Então aqui no Brasil eu logo que cheguei instituí um grupo de estudos, né? Foi essa a forma que eu consegui para que se admitisse dentro da Faculdade de Direito eu colocar um trabalho parecido, né? Então o que na verdade qual que é a metodologia, né? O que se busca ensinar? Conhecimento jurídico, conhecimento prático do dia a dia. Mas qual que é o diferencial aí? Quem vai participar desse processo de ensino e aprendizagem, o protagonista vai ser o aluno da Faculdade de Direito. Então, ele que vai se preparar com base no conhecimento que ele adquiriu na faculdade, ele que vai se preparar para ensinar essa matéria para pessoas em situação de vulnerabilidade. Que a gente escolheu, então, as crianças, né? Então, a gente escolheu as crianças. Então, como é que isso é feito? São, primeiro, feitos seminários na Faculdade de Direito, em que a gente identifica
qual que é a questão jurídica, qual que é o assunto, qual que é o tema jurídico que a gente vai levar. A gente estabelece as estratégias de ensino e aprendizagem, os planos de aula, a gente faz o contato com a instituição. No caso, a gente fez um contato com uma escola pública aqui de São Paulo, Escola Amorim Lima, que é de ensino fundamental. Então, a gente escolheu alunos ali do 3º ano do ensino fundamental, de 8 anos, né? E aí, os estudantes, eles se dividiram em equipes para fazer o ensino dentro das dependências da escola e com a presença do professor da escola, que, claro, ele que conhece a turma, ele que vai validar, né, aquilo que está sendo feito ali, para não acharem que é hora do recreio, hora do intervalo, né? E eles também, claro, que entendem mais de pedagogia infantil, a gente conhece mais a parte jurídica, né? E observações de campo. Quer dizer, a gente também vai observar para ver qual é a necessidade da escola, né? A gente não vai impor o que eles vão aprender, né? Então, nesse caso, a gente viu que eles tinham um problema grave de violência, tanto verbal quanto física, entre os alunos, e a gente escolheu aí falar, então, de técnicas de solução de conflitos, que não aquelas que eles estavam acostumados, que era na base da violência, principalmente, né? E depois, claro, outros encontros na faculdade para refletir sobre o que aconteceu. Então, nessa metodologia, todo mundo sai ganhando, e isso que chamou a atenção. Tanto os alunos da faculdade de Direito, porque desenvolvem habilidades que vão ser necessárias na profissão, habilidades de comunicação, de planejamento de tempo, de estudo para apresentar um assunto jurídico para um público leigo, estabelecimento de relação com outros profissionais, inclusive de confiança com o pessoal da escola, e também de conhecerem uma comunidade com a qual eles não estão acostumados, né? Então, o Mackenzie, todos sabem, é uma instituição particular, né? E foi conhecer um público, trabalhar com uma comunidade diferente, né? Na Vila Gomes, aqui em São Paulo. E a escola também acaba se beneficiando, as crianças acabam também tendo mais consciência dos seus direitos, mais consciência de como poder questionar alguma lei, saber até entender o que é lei, o que é Estado de Direito, né? Onde buscar ajuda se precisar, se tiver um problema legal. Então, isso começou com um trabalho totalmente voluntário, de 3 professores, eu, mais 2 professores, uma advogada que era funcionária, ainda funcionária do Mackenzie, trabalha no juizado especial, uma aluna da pós-graduação, 7 alunas da graduação e mais um aluno. Todos fomos para a escola e a gente fez esse esquema de seminários, 2 vezes por semana íamos para a escola, 1 vez por semana na faculdade, para tratar presencialmente do planejamento das aulas, e depois várias conversas por WhatsApp, tudo para refletir sobre o que estava acontecendo, né? Então, aqui tem algumas fotos, né? O professor Richard sempre supervisionou, sempre acompanhou de longe, né? No ano de 2018, ele chegou a visitar o Brasil, tem aqui uma foto dele na escola com a professora Bianca, que é coordenadora agora de extensão lá do Mackenzie, também é professora da turma, mais outras 2 alunas, né? E são todas atividades interativas, né? Que a metodologia, eu acho que para envolver as crianças e para elas, né, tem que ser algo mais interativo. A gente não pode chegar lá simplesmente dar uma palestra falando sobre técnicas de solução de conflitos. A gente tem que mostrar na prática como é que se resolve um conflito sem necessariamente usar a violência. Agora, como eu disse, o trabalho era totalmente voluntário, isso não estava previsto na nossa carga horária. Os alunos, eles recebiam até horas de pesquisa, mas eram 50 horas, quer dizer, muito menos do que as horas que eles trabalhavam. Não recebiam horas de extensão, que na verdade era um trabalho de extensão, né? A gente tinha uma supervisão informal, contando com a boa vontade do professor Richard Rowe, e o contato com a escola não foi institucional, foi um contato pessoal que abriu essas portas. 2019 mudou um pouco, foi oficializado como um projeto de extensão, e aí a universidade, então, reconheceu esse trabalho como sendo um projeto de extensão, recebeu um número, né, um registro lá dentro, isso fez toda a diferença, porque com isso a gente conseguiu fazer um convite formal, institucional, para o professor Richard visitar
a clínica, ele pediu uma bolsa na comissão Fulbright, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, recebeu essa bolsa, então ele veio para o Brasil no começo de 2020, chegou em janeiro, ficou até março, foi embora lamentavelmente por causa da pandemia, mas continuou colaborando online, né? E aí isso já resultou, no final de 2019, com uma apresentação do trabalho que a gente fez na Conferência Mundial que aconteceu na Indonésia do GAGE, né? Em que lá eu tive assim a sorte de conhecer a professora Fernanda Lapa, que estava lá também, né? E lá a gente fez uma demonstração do trabalho que a gente faz com os alunos. Então ali a gente pediu para construírem bonecas, né? Contou a história dos brinquedos que eram feitos com pedaços de pano, e pedimos para os professores lá, tem professores do mundo inteiro fazendo essa atividade que a gente faz com as crianças, né? Justamente para quê? Aqui é para fazer nascer o conflito. A gente dá uns retalhos de pano, conta a história de por que as bonecas eram feitas de pano, e pedem para um determinado grupo fazer, cada grupo a sua boneca. E daí vão surgindo os conflitos, cada um quer de um jeito e tal, e daí a gente vai falando de técnica de solução de conflitos e colaboração. André, só para avisar que já foram 10 minutos, tá? Para você. Assim, a gente vai ampliar mais 5, mas eu pedi aí para você coordenar aí o tempo, tá bom? Obrigada. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui o que eu tinha para falar, na verdade, né? Dizer que nesse primeiro semestre a gente, então, por esse reconhecimento institucional, aí a escola que existe dentro do campus do Mackenzie aceitou o convite e na verdade, nos formulou o convite para a gente fazer esse trabalho lá dentro da escola, onde a maior parte dos alunos são bolsistas, né? E agora, então, eu passo a palavra para o professor Richard Rowe para ele falar sobre a experiência que ele teve como diretor de clínica e o que ele achou do que ele viu aqui no Brasil. Hello. Professor Richard. Hello, everyone. Thank you, Andre, and thank you to the previous presenters for your very nice presentations. I'm sorry I cannot speak in Portuguese sufficiently well to communicate to you, but I did understand most of what you said in Portuguese. Well, I'm going to answer these questions briefly. The first is, why is the university's recognition of my work so important? There are many reasons. One reason is that, first of all, it allowed us to have students involved, and Georgetown was a pioneer in giving academic credit to clinical programs. There are 18 clinics at Georgetown, possibly the most in any law school in the world, and they're all for credit. There are also many institutions, institutional reasons. Of course, you can get classrooms and space at the university, and students are enrolled through the university. There's support financially sometimes, and there's support administratively, and it was also really important to have an office and to be part of the university. Now, in the beginning, however, street law was so unusual and innovative that the university did not provide us any money. So for the first, it was started in 1972. I came in 1977. So from 1977 until 2000, which was 23 years, I had to raise all the money for my program, which was hard. So in the year 2000, Georgetown finally decided to give me about 70% of our funding, which made my life much easier, and it was more fully integrated. Another big change was, in the beginning, in this early days of clinical education in the United States, most clinical faculty were not full-time faculty at all, but were part-time. I was an adjunct faculty, and I had to raise my salary through grants and contracts and things like that, which I was able to do through the DC schools.
and through other institutions. And that was very important to be able to be part of the university, because that gave me nonprofit status and it gave me credibility and visibility. So being part of the university helped me. I want to stop here to say it was a two-way street, however. Having street law was really valuable for two ways. First of all, it actually is a highly valuable educational program. I'm not here to talk to you about why that is, but it had enormous benefit for the law students. And one of the reasons why street law, why my work was recognized by Georgetown, is because my law students constantly talked to their professors when they had work-study jobs and they were involved with their faculty colleagues. They were constantly telling them how valuable and how exciting their work was in working in the schools and in the prisons and in the communities teaching about law. The second part of it is that because we adopted approach of interactive teaching, it was actually a very radical program. It still is today, a cutting edge approach. And what we're really trying to do is not just teach about law, but to teach the whole fundamentals of democracy, not just by talking about them, by implementing them and instituting them in the classroom. So it's experiential education. And that's something we see we need even more today because of our experience with the radical right and the divisiveness and destructiveness of democratic values throughout the society. And that's happening throughout the world. So, but returning back to why it was so important to be part of the clinic, part of the university, eventually in 1980, we persuaded the university to implement funding, and that made my life much easier and gave us more stability. And we actually educated a huge number of students. We had, Georgetown is a big law school. It has 600 students a year come into it, but we actually, so that meant in every year there were 600 new students. Our program reached about 60 students a year. And so we were educating 10% of the huge Georgetown student body in this kind of learning, and it was highly beneficial for them. So it was clearly a two-way street. Another way it helped, by the way, was it gave Georgetown visibility in the community that it didn't have in other ways. So there are a couple of instances when we had to go before the DC Council, the governing body of the District of Columbia, to get different kinds of projects approved and all kinds of things. And street law was always put out front because that was something that everybody in the community knew. And the people like mayors and other people had been part of the street law program. It has a long history. It's been going now for 45 years. It's actually almost 50 years. So I just want to say a closing word about the value of the program at the Educação para Justicia, and it was extremely valuable. Andre and the team there, the students were wonderful. I think you have a pioneering program working in the elementary schools, and you can see how much benefit it has to these kids, because I want to say one additional thing, that one of the values it creates diversity, value for diversity, because by being an interactive experiential program where the learners essentially do the talking and the thinking, the lawyers act and the law students act as conductors or catalysts for the learning, but it's not direct instruction where we're telling them how to think and what to do. The students themselves do that. And the miracle of that kind of learning is that the students begin to learn from each other. And that provides respect for other kinds of views, respect for different ideas, tolerance of differences, and the capability to compromise and to work things out together. That's really powerful, and it's more than ever needed in our society. So I will close there, and if there's time for questions, of course, I'll be glad to present them. Thank you very much. Okay, thank you, Rick. Thank you so much. Muito obrigado, gente. E desculpas aí por ter extrapolado o tempo. Foi minha culpa, eu que falei demais. Tá bom? Muito obrigado. Vamos, então, devolver a palavra para a organização e, claro, estamos abertos aí para qualquer pergunta, questionamento e para os debates.
Ok, muito obrigada, André. Muito obrigada, professor Rick. Eu acho que agora a gente vai ter tempo de continuar esse debate, mas é só porque a gente tem esse tempo restrito para encerrar e fechar a sala. E acho que agora é o momento que a gente também pode trocar as impressões, ouvir o pessoal que está aqui fazendo seus comentários no chat e a gente poder interagir entre os trabalhos, né? Eu vou pedir para a professora Silvia, nós combinamos um pouco de ir por cada trabalho e provocar um pouco algumas reflexões para que a gente possa debater. E, claro, vocês fiquem à vontade de trazer outras questões, né, sobre os trabalhos para contribuir, enfim, para a gente trocar ideias aqui, que eu acho que é o nosso objetivo maior. Então, eu primeiro vou passar para a professora Silvia e aí a gente vai dando continuidade. Tá? Obrigada. Oi, Fernanda, consegue me ouvir? Sim, Silvia, estamos te ouvindo. Ok. Bom, inicialmente eu queria parabenizar todos os apresentadores, foram trabalhos muito, muito interessantes, muito instigantes, com diferentes fases de desenvolvimento, né? Achei muito rico. E queria perguntar da professora Linara, se ela consegue nos ouvir, se mesmo depois da resolução do CNE, se não melhorou a questão da inserção da clínica como atividade curricular regular, e se ela continua como projeto de extensão, e se sendo um projeto de extensão, isso não daria uma certa fragilidade, né? Porque sempre tem um momento de iniciar e começar. Então, a minha dúvida era mais se não melhorou, né? Porque foi uma conquista muito grande para o movimento clínico ter a palavra clínica na resolução do CNE de 2018. Então, era essa minha primeira colocação. Obrigada, Silvia. Professora Linara, eu não sei, eu observei aqui, eu acho que você estava desconectada, deve ter caído enquanto a professora Silvia falava. Se você puder só me confirmar se você chegou a ouvir. Tá. Eu ouvi parcialmente, mas acho que o questionamento dela foi se depois da implantação da clínica e pela própria resolução de 2018, das novas DCNs, se isso não mudou. É isso? Exatamente. Ah, tá. Então, professora, a gente tem o nosso núcleo docente estruturante aqui muito resistente. Para vocês terem uma ideia, com muito pesar, que eu falo que a proposta de matriz que foi aprovada, inclusive, ela retira a disciplina de Direitos Humanos como uma disciplina obrigatória e coloca como uma disciplina optativa. Então, assim, a nossa esperança é que nas próximas reuniões, com o apoio discente, que a gente já tem, e de um número de professores também bem considerável, a gente consiga derrubar várias coisas que foram aprovadas pelo nosso NDE, pelo nosso núcleo docente estruturante. A gente tem toda uma contraproposta preparada, muito fundamentada, com base na resolução de 2018, do apoio da professora Helena Simões, que é do nosso colegiado, e o doutorado dela é em educação. Ela fez todo um trabalho de pesquisa em educação jurídica, então a gente espera com isso realmente derrubar essas decisões que foram tomadas no âmbito do nosso núcleo docente e ter também o apoio do nosso Conselho Superior na universidade para que isso tudo seja revisto. Mas, assim, tem uma parte bem resistente no nosso colegiado, professor, infelizmente, mas eu acredito que com o apoio da comunidade PT e os patícios. Ok, e atualmente vocês são um projeto de extensão? Sim, somos um projeto de extensão, ele é financiado pela nossa Fundação Universidade, ele está vinculado ao nosso núcleo de prática jurídica. Então, a gente tem o financiamento até dezembro do final do ano, agora, né, deste ano, perdão, 2020, que tem a possibilidade de renovação por mais 6 meses em razão da pandemia. Então, a gente conta com esse financiamento, né, da nossa fundação aqui. Hoje é um projeto de extensão. Ok. Isso que é o importante, né, da gente institucionalizar a clínica para ter essa perenidade, né, ter essa, de fazer parte, como o professor Richard comentou, de fazer parte da universidade, né?
Então, eu acredito que essa é a importância da resolução do CNE, que inclui a clínica na linguagem da educação jurídica, nós não ficamos como outsiders, né? E tira essa angústia do professor clínico de todo o semestre ter que proporcionar, fazer um projeto, levantar recursos e viver em projeto, né, Fernanda? Professora, a gente está com a expectativa, a gente tem adesão em razão dessa parceria que eu mencionei na apresentação, não sei se foi possível ver, a gente está em parceria com os outros cursos da área da saúde, prestando orientação jurídica para pacientes que têm a doença de Alzheimer e Parkinson. E eles já são um programa, né, de pesquisa e extensão da universidade. Então, a gente espera, com o apoio e esses resultados que a gente já está tendo das orientações jurídicas, transformar também, né, depois dessa possibilidade de prorrogação que a gente tem no nosso financiamento de mais 6 meses, de passar para um programa perene mesmo de pesquisa e extensão. Então, assim, né, estamos na luta. Muito bom, Linara. Obrigada. Obrigada também. Professora, e peço desculpa por não ter iniciado a minha câmera, porque a conexão fica bem ruim quando ela está ligada. Eu entendo totalmente. Eu moro em Manaus, Amazonas, também sei como é que é difícil deixar a câmera ligada. Tá bom, professora. Obrigada. Bom, obrigada, professora Silvia, professora Linara. A gente queria abrir um pouco agora, ver se vocês têm alguma pergunta à professora Linara sobre a clínica e um pouco o resumo que ela apresentou. Se alguém tem alguma questão aqui entre os participantes e as participantes. Certo? Seguimos. A nossa ideia é um pouco pensada, é a gente ir passando pelos trabalhos, vamos ver se no final a gente tem tempo ainda de refletir um pouco em conjunto. Eu vou agora fazer alguns comentários sobre o segundo, a gente vai fazer um ping-pong, né, que eu e a professora Silvia. Então, eu gostaria também de parabenizar os 4 trabalhos, eu fiquei super feliz de ver os resumos também e ver esse processo, né? Basicamente, nós tivemos 3 relatos de experiências, né? E uma discussão um pouco mais teórica e reflexiva, né? Que foi o trabalho aí da Natália, que eu gostei muito de te ouvir também, porque acho que nada como ouvir, né, a pessoa quando ela apresenta sobre o que ela escreveu, ou que, ainda mais num resumo, que a gente não consegue entender o que está ali por trás da sua bagagem, e que eu vi agora na sua fala, como o seu trabalho de doutorado, né, com certeza está dando aí a estrutura para essas reflexões que você está trazendo na discussão específica do que você trouxe hoje aqui. Eu fiquei com algumas questões, mas a gente faz em outro momento, porque eu acho que a gente não vai ter tempo. Mas, diante dessa discussão do NPJ com as clínicas, né, eu acho que é algo que eu me reflito há bastante tempo também, já escrevi um pouco sobre isso também, exatamente porque eu vejo que hoje a preocupação que as pessoas têm tido no movimento clínico acaba sendo muito como que eu monto uma clínica, o que eu faço, qual é a metodologia, e eu acabei de dar uma formação agora, né, sobre essa questão das clínicas, e a minha primeira reflexão foi, olha só, vamos voltar um pouquinho e discutir para que eu quero uma clínica dentro dessa instituição de ensino, porque cada instituição de ensino vai ter um histórico e objetivos, né, na sua construção agora de projetos políticos pedagógicos para pensar nesses espaços possíveis, né, ou nesse formato da educação clínica. Então, a minha pergunta é um pouco isso, diante da sua pesquisa, o que você tem discutido, partindo então do pressuposto da complementaridade dos núcleos de práticas jurídicas, hoje, né, nós temos ainda um NPJ estendido, né, tendo a prática jurídica como não o escritório modelo, mas pensando na prática jurídica. Se nós tivermos as clínicas com escritórios modelos e com outros espaços, não necessariamente só de prática, o que seria a contribuição das clínicas, na sua visão? Se formos para ter as clínicas, quais seriam os diferenciais que você observa
que poderiam ser positivos, né, na inclusão disso. Por favor. Bom, Fernanda, te agradeço bastante pelas contribuições, pela inquietação também. Enfim, dialogo muito com o que você escreve também, claro, né, como uma pioneira aí na pesquisa sobre clínicas de direitos humanos, clínicas jurídicas no Brasil. E assim, o que me leva assim a pensar o que caberia à clínica, né, nesse sentido da sua provocação, pelo que eu consegui entender, assim, exatamente, eu acredito que seja talvez isso esteja muito relacionado à minha própria trajetória, né, assim, é muito difícil desconectar, né, as nossas escolhas, o nosso caminho acadêmico e escolhas de referenciais, né, teóricos, enfim, mas eu acredito que esteja muito relacionado a essa perspectiva de integrar extensão e pesquisa, né, e eu acho que isso, já por si, faz com que a gente pense o ensino de uma forma diferente. Aí é não pensar o ensino pelo ensino. E aí eu acho muito importante isso, porque é não pensar, inovar a educação jurídica só porque a gente precisa de metodologias ativas. Desculpa, tô fazendo uma análise um pouco, mas assim, só para dinamizar, sabe, dar aquela interatividade participativa em sala de aula. Não, mas porque a gente está realmente comprometido com uma articulação entre extensão, e aí me causa assim um pouco, né, a gente fica, né, pensando nessa questão da colonialidade, do poder, da colonialidade do conhecimento, né, vendo o professor André falando da experiência com relação a Mackenzie, né, de conhecer o Street Law. Então, hoje nós estamos conhecendo o Street Law como um Street Law, né, assim, claro, todas essas são iniciativas que se complementam, fazem parte do mesmo campo, né, mas a gente conhece muito pouco também sobre as nossas próprias, né, a nossa própria bagagem na extensão universitária, tudo que já foi construído, e o próprio papel que a universidade foi assumindo, inclusive institucionalmente. Isso é importante colocar, né? Existem marcos normativos muito bem consolidados, né? Enfim, no nosso arcabouço jurídico sobre isso, né? Então, assim, eu acho que são questões que a gente precisa, talvez, nessa reflexão sobre as clínicas, realmente colocar, né, no centro. Para mim seria isso, realmente essa articulação entre a questão da extensão e aí, claro, a questão desses pontos todos que o professor Richard também colocou, né, da importância dessa sensibilização de estar na comunidade, estar com o lado de fora, né, digamos assim, bem, né, entre aspas, da universidade, e como isso pode nos causar, né, uma reflexão maior sobre o impacto do conhecimento jurídico, da pesquisa jurídica, e isso sim vai trazer mudanças no ensino. Eu acho que é um movimento mais ou menos que se orienta por por esse raciocínio, sabe, assim, por essa orientação, digamos assim, por esse sentido, sabe, assim, mas assim, eu não sei se eu me fiz muito clara, né, às vezes mas eu acho que é um pouco por aí, sabe, e eu acho que nós temos uma imensidão de atores e sujeitos que se complementam bastante nesse processo, e por isso fica muito difícil, né, até também para a gente avaliar tudo isso, né, assim, avaliar o diferencial das clínicas nisso e tudo mais, né, mas eu acredito que seja mais ou menos por aí. Tentei responder, não sei se...
Não, obrigada, Natália. Não, era isso mesmo, era saber assim, a reflexão por trás, a extensão, então, como algo que poderia ser uma contribuição importante, né, das clínicas. Eu vou passar para a Silvia, então, por favor, Silvia, pelo tempo, vamos para o terceiro, né, trabalho. Professora Cristiane, né? Professora Cristiane, eu achei muito interessante a sua exposição e, dentre assim, vários aspectos assim que me chamaram a atenção, eu queria destacar um momento da sua fala em que você coloca a transição, né, do modelo da clínica real para o virtual, né, que não houve uma quebra de continuidade, nem um problema adicional em virtualizar o trabalho da clínica. E, recentemente, eu e a Fernanda e mais o Jonathan, mestrando da UFSC, ex-aluno da clínica da Fernanda, escrevemos um artigo sobre essa questão dos desafios de virtualização das clínicas. E um dos pontos assim que nos pareceu como um ponto negativo, uma perda da clínica, foi a questão da busca da justiça social, né? De ir até as comunidades, os assistidos, como se diria em direito, in loco, né? Visitar os nossos assistidos e até fazer os programas de street law, né? Que nós também na nossa clínica temos um braço de street law e a gente foi colhido por isso. A gente vai fazer um street law clinic de direito ambiental numa reserva ambiental, tínhamos conseguido fundos para isso e, de repente, devolvemos o dinheiro porque não ia ser possível implementar. Então, eu queria saber, assim, da sua experiência, se essa fala com os assistidos via Meeting, Google Meeting, Zoom ou WhatsApp não perdeu um pouco dessa riqueza do contato presencial, de ir até o local e falar com as pessoas. Então, era essa minha inquietação. Professora, deixa eu só complementar, não é a pergunta, só porque no chat a Sara Luiz dialogou um pouco com você, perguntando aí sobre a questão se tem alunos de fora do direito, a questão da interdisciplinaridade e o empreendedorismo, o desenvolvimento, como é que isso está institucionalizado. Se você puder, nas suas rápidas palavras, pelo nosso tempo, que ainda tem mais o trabalho, contemplar isso, eu te agradeço, tá bom? Obrigada. Eu vou tentar, Fernanda. Obrigada, Silvia. Eu vou tentar dar uma resposta só abarcando tudo, tá? A ideia a clínica, a gente não vai in loco, tá, Silvia? A gente tem como cliente, digamos, esse representante maior. Por exemplo, o Luta pela Paz, e o Luta pela Paz é que desenvolve o trabalho na comunidade, né? E agora a gente está atendendo o Gueto, né, que tem essa visão e a organização trabalha exatamente com o empreendedorismo e o empoderamento, né, da população negra, né? Então, os nossos clientes foram, por exemplo, o Luta e o Gueto, né? Então, são eles que fazem diálogo mais próximo, né? E a gente atendendo a essas organizações, a gente tem um impacto social exatamente por isso, né? Então, qual é a ideia da clínica? Exatamente ajudar a essas organizações a resolverem seus conflitos, que podem ser diversos. Podem ser com seus próprios alunos, por exemplo, pode ser, de repente, num local que eles alugam, né? Então, esse segundo semestre, a gente já estava todo online, digamos assim, e as entrevistas aconteceram via online com os representantes do Instituto Gueto, né? E foram, assim, excelentes, porque eles também já estavam acostumados, ou seja, tiveram, né, que se acostumar com o online também, e surgiu até a possibilidade para eles de fazerem cursos online, né? Pós-momento pandemia. Então, a gente trouxe até tentando identificar futuros problemas nesse novo mundo online, como que a gente poderia abarcar isso também no nosso desenho de sistemas.
né? Então, assim, como a clínica não trabalha in loco, né? Ela tem esse representante, digamos assim, que atua mais in loco, esse contato não foi perdido, né? No meu ponto de vista. E os alunos super se adaptaram também a trabalhar nessa forma online. Aí aqui respondendo um pouquinho a questão da Sara, hoje são só alunos de direito, tá, Sara? Não tem essa interdisciplinariedade, apesar do assunto resoluções de conflito ser um assunto multidisciplinar. Tá? A clínica hoje ela atende ao currículo de direito, né? Mas a gente vê como isso é rico, porque, por exemplo, que ele tinha formação também em administração. Então, ele, né, exatamente trazia esses complementos também, né? Ele ajudava muito também quando a gente fala de ferramentas de administração, gerenciamento de projetos. Então, claro que essa interdisciplinariedade seria maravilhosa, mas hoje está mais focado no curso realmente de Direito pelo currículo da Escola de Direito. Tá? E com relação ao empreendedorismo, não é o foco da clínica, tá? Do LACONF. O nosso cliente que se dedica ao empoderamento e ao empreendedorismo, né, no desenvolvimento de carreira da população negra. Ele tem vários projetos, né, e aí a gente ajuda exatamente numa resolução de conflitos, como ele poderia resolver determinados conflitos. Tá? Então, a ideia da clínica é dar, digamos, ferramentas, mostrar quais são as possíveis opções que poderiam ser escolhidas para a resolução dos conflitos. Tá? Tentei ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo abrangente, mas eu estou super à disposição. Também posso colocar aqui meu e-mail, qualquer coisa é só entrar em contato, por favor. Ótimo, obrigada, professora Cristiane. Nós temos aí numa média de mais 5 minutos, que é o que a gente estava equilibrando aí um pouco os trabalhos. Eu acho que é uma boa ideia, se vocês puderem deixar os e-mails aí pelo chat, para a gente poder continuar essa conversa. Eu queria agradecer o pessoal que tem se manifestado, a Michele, que veio trazer aqui a questão de Patos de Minas. Então, acho que a gente pode continuar essa discussão. E eu queria, então, passar para o último grupo, que eu acho que vai dialogar um pouco, vou tentar dialogar um pouco com os outros trabalhos também e com o debate que eu acho que está acontecendo aqui sobre essa questão da extensão, porque eu acho que a ideia do Street Law e que a gente poderia trazer para o Brasil com as experiências que a Natália, acho que está tentando falar muito da assessoria jurídica popular e o que as universidades vêm fazendo com a advocacia popular. Assim, a gente tem realmente uma trajetória na extensão muito rica no Brasil e que dentro da extensão universitária. E isso sempre foi uma discussão, talvez, se as clínicas elas têm que ter esse pé extensionista. Quando a gente pensa nas clínicas simuladas, por exemplo, que vão trabalhar com mais grupos de estudo ou com intervenções que não necessariamente têm esse pé na extensão. Então, eu queria um pouco conversar com vocês um pouco do trabalho, que eu sei que é bem extensionista, né? E tem essa questão da extensão, mas o que vocês acham disso? Talvez, professor Richard, se você me compreendeu bem, se você entende que as clínicas, do jeito que elas funcionam hoje, elas nos Estados Unidos, mas pensando que como você conhece o Brasil, elas teriam que ter essa intervenção no real, como a gente fala assim, de ter esse trabalho na comunidade, né, nos grupos, ou que sejam indivíduos, mas no social. E aí, professor André, um pouco isso, como é que o Mackenzie está vendo isso na sua institucionalidade? Porque você coordena o Núcleo de Práticas Jurídicas, né? Nós tivemos aí as DCNs, e como é que você está vendo essa inclusão das clínicas com o NPJ, com as novas DCNs? Acho que aí eu encerro, vou pedir para vocês serem breves, mas a Cássia está aqui agora, professora Cássia, eu vou deixar com ela o martelo final como coordenação do evento. Obrigada. Rick, would you like to answer first? Well, you go ahead, please. Ok. Então, eu vou tentar ser bem sucinto, né? Eu agradeço pela pergunta, acho que a pergunta é excelente, né?
em razão do momento que a gente está vivendo, né? Não só o Mackenzie, mas eu acho que o Brasil e também as mudanças normativas que a gente teve em 2018, né? Utilizando a palavra clínicas, quer dizer, eu entendo que sim, eu na minha visão, André, né? Eu entendo que o trabalho clínico tem que ter esse foco extensionista, ele tem que atuar no real e com vistas à transformação social, né? Eu acho que esse, pelo menos para mim, é o foco principal. Eu acredito que no início foi dado um enfoque muito para o desenvolvimento de habilidades que podem ser utilizadas pelo advogado, e daí vem a prática simulada. Mas eu acho que isso foi colocado só para tentar vender o peixe. Então, falar, olha, para ser mais aceito, antigamente nas universidades, falaram, olha, aqui a gente também está querendo desenvolver habilidades que vão ser utilizadas na profissão, né? Mas também vai ter um impacto no real, né? Só que o que é mais importante, né, nesses dois campos, é mais importante, com certeza, a extensão, né, e o impacto na sociedade e essa visão que a gente tem, ou que eu tenho, pelo menos, de uma educação como uma educação transformadora para transformar a sociedade, né? Então, eu acho super importante, né, queria até dizer, né, para a professora Natália, é super importante, é claro, a gente levar em consideração a cultura brasileira, né? Até porque, né, o professor Richard, ele falou, quando ele começou lá na década de 70, foi inspirado em Paulo Freire, né? Então, quer dizer, a nossa tradição é muito rica, né? Então, a gente tem exemplos brasileiros muito ricos, textos, né, obras do direito achado na rua e tal, muita coisa, né, que a gente tem que aproveitar daqui do Brasil mesmo. Mas eu acho que é isso, eu acho que com certeza a extensão é importante. E dentro do Mackenzie, esse semestre, por incrível que pareça, abriram quase 10 clínicas, né? Então, quer dizer, de 2 clínicas que a gente tinha no ano passado, que era essa que eu estou falando agora, é outra que é o Arsenal da Esperança, que tem um pôster aí que foi publicado. Agora tem 10, de 2 partindo para 10, né? E sempre, claro, com esse foco de extensão. So I can add something just very briefly. Thank you, Andre, for those ideas. I think that a clinic is an institution in a law school that both educates the law students to become better lawyers through the projects that they undertake, and that the projects themselves advance justice. And so some people mention social justice, but justice in every form. The innovation that street law provides is that the law students don't have to be doing direct legal services to develop the knowledge and skills that support them in their legal practice. And in fact, by doing teaching in diverse communities and in diverse cultures, it really develops an astonishing number of legal skills. I still today get emails from my students who say that they use street law skills, that is the listening, the treating people with justice, allowing justice to take place in a classroom, not just talking about it, being non-judgmental and valuing what people do. All these things are of great quality in terms of making law work as a human endeavor. And that's what street law adds. And it was when street law started in 1972, it was just an experimental thing. And the fact, I was told, frankly, that there would never be funding for street law from the university. And the professor who taught street law would never become a full-time faculty member. But both of those things happened, and I had to publish. I wrote, not a lot, but I wrote a law review article that was very well regarded, and I was a full contributing member to the faculty. And the breadth of my work by being at Georgetown allowed me to take it all over the world, which I think was really beneficial.
it was Georgetown, by being part of the university, it was a foundation for me for visibility and credibility. And that has been enormously valuable. And I love my faculty colleagues who are very supportive of a very different kind of an idea. And I'm very grateful for it. And I hope that you can do similar things in Brazil, not just with street law, but all kinds of innovations that arise from the dynamic of social justice in your various communities. And I hope to be back in Brazil in August for 4 months, if that will work. So thank you so much. Obrigada, professor André e professor Richard. Eu espero que você venha e a gente se encontre e faça algo aqui no ano que vem, então. Estaremos lhe esperando. I want to say one thing. I also love being in Brazil, and I love doing, Andre and I we danced in Carnival for Vai Vai. We had the best time. The next time, I had to leave quickly because of the coronavirus. So next time, I hope to be far more available and can meet with you all and do more interactive things with everybody. Thank you. Okay. Obrigada a todas e todos, mesmo, parabéns de novo. Eu vou passar, Silvia, se você me permitir, você pode se despedir para a professora Cássia, que está aqui conosco, para ela, então, fazer o nosso fechamento. Claro, Fernanda. Muito obrigada. Só agradecer os trabalhos de hoje, muito ricos, né? E agradecer novamente a organização do evento. Bom, muito obrigada, professora Fernanda, muito obrigada, professora Silvia e todos os professores. As apresentações, de fato, me fizeram aqui ficar coçando na cadeira tantos temas, tantos assuntos. Eu, pessoalmente, estou envolvida tanto no núcleo de prática jurídica quanto no programa de extensão da escola. Vivo essas questões de institucionalizar ou não, como abraçar e reconhecer aquelas iniciativas que nascem dos estudantes de forma tão espontânea e que tem tanto valor pedagógico, só que não são reconhecidos imediatamente em crédito, seja atividade complementar, enfim, uma infinidade de temas que a gente podia aqui discutir. Gostaria muito de continuar o diálogo, deixo aqui as portas abertas. Eu acho que a rede que a gente está construindo, paralelamente à organização deste evento, serve exatamente para isso, para que esse tipo de troca e diálogo perdure no tempo e seja permanente, né? E a gente consiga potencializar essas nossas discussões e as nossas ações também. Então, mais uma vez, obrigada. Conto com a presença de vocês no restante da programação aqui que a gente tem no fórum. A gente tem mais metade do dia, o dia inteiro de amanhã. E fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer comentário. Mais uma vez, obrigada, gente. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado. Obrigada, gente. Gostaria de agradecer também e reforçar a minha admiração por esse esforço, né, da gente estar fazendo esse registro das apresentações e das ideias que estão sendo colocadas. Obrigada. Obrigada, uma boa tarde para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.